Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, dos versículos 2c ao 12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme à piedade é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento, porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Salmo responsorial retirado do Salmo 48, com o refrão retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Meditando a palavra de Deus. Na primeira leitura, são descritas as características dos falsos mestres e as consequências do contratestemunho de seus ensinamentos na vida da comunidade cristã. É do orgulho, do prazer em discutir questões sem sentido, que nascem os comportamentos contraditórios ao Evangelho. Invejas, contendas, insultos, ambição por riquezas, lucro. Paulo exorta Timóteo e os líderes cristãos ao bom exemplo da justiça, da piedade, da fé, do amor e da mansidão. No Evangelho, acompanhado pelos 12 e por algumas mulheres, Jesus passava por todas as cidades e por povoados, anunciando a boa nova do reino de Deus. Digna de nota são a forma como as mulheres discípulas são retratadas e a grande atenção dada pelo evangelista Lucas à presença e à atuação delas na vida comunitária. Primeiramente, elas são nomeadas Maria Madalena, Joana, Susana e várias outras. Em segundo lugar, foram curadas de doenças e libertadas de maus espíritos por Jesus para segui-lo e servir. Em terceiro lugar, atuavam ativamente na comunidade, ao lado de Jesus e dos outros discípulos. Ajudavam com os bens que possuíam.
Estas mulheres serão vistas novamente na hora da cruz. Lucas capítulo 23, dos versículos 55 ao 56. E no dia da ressurreição. Lucas capítulo 24, versículo 10. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.